Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje vamos desfrutar do domingo do nosso alimento diário, amém? O tema é Somos cooperadores de Deus, amém? Vamos começar pela decoração, que diz o seguinte: Pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Senhor Jesus, Senhor, que neste domingo, Senhor, durante o nosso dia, Senhor, que a Tua graça nos acompanhe, Senhor, que não sejamos nós em qualquer momento, Senhor, mas o Senhor em nós, Senhor, pela graça do Senhor é que nós somos o que somos. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua graça, Senhor, que vai sempre conosco. Senhor Jesus, amém. O título, irmãos, da mensagem de hoje é Somos cooperadores de Deus, amém? Vamos começar. O embaixador de Cristo viu o que Deus fez pelo homem, compreendeu seu propósito e a missão que recebeu como enviado. Se tivermos a clara percepção do que é ser um embaixador, conforme detalhamos, nossa atitude diante das oportunidades de levar o Evangelho às pessoas será diferente. Ao falar do Evangelho, nosso coração arderá para que as pessoas sejam resgatadas e introduzidas no reino de Deus. Em Coríntios, temos outro aspecto de nossa função no reino dos céus, cooperadores de Deus, conforme lemos nos 2 versículos a seguir. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Cooperar aqui significa operar juntamente, operar com. Agir sozinho é muito mais fácil do que trabalhar com outras pessoas. Todavia, Deus nos escolheu para cooperar com Ele. Não é fácil, mas foi assim que Ele determinou. Ter um cooperador é ter alguém ao seu lado, como na brincadeira corrida de 3 pernas. Nessa brincadeira, as pessoas em dupla apostam uma corrida, e uma das pernas de um dos participantes fica amarrada à perna de outro participante. Foi isso que Deus fez. Ele amarrou a perna dele na nossa. Por isso precisamos ter uma boa coordenação para caminharmos juntos. Espiritualmente falando, significa que nossa comunhão com Deus deve ser constante e intensa. Nós somos cooperadores de Deus e é Ele quem determina o que deve ser feito. Em alguns momentos, Deus quer andar e nós não queremos. Em outros, Ele quer parar e nós queremos andar. Não é fácil, mas essa foi a escolha de Deus. Ele nos escolheu para fazer sua obra. Que glória e que responsabilidade, amém? O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A preocupação de Paulo era que a graça de Deus, concedida aos irmãos para que a sua obra fosse cumprida, não gerasse o resultado esperado. A graça não se torna vã a partir do momento em que ocorre uma mudança em nossa vida. Se Deus pede para agirmos em determinada situação e nos recusamos, a graça que recebemos se tornará vã. Seremos como membros inativos no corpo de Cristo. Para que tal não aconteça, é extremamente importante mantermos comunhão com Deus, rogando que Ele nos mostre quão importantes somos para Ele como seus cooperadores. Ser escolhido para cooperar com o Senhor mostra-nos que Ele deseja que façamos tudo com Ele. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Ele tinha clareza de que não era sua própria força que operava, mas a graça de Deus com ele. O resultado dessa cooperação contínua é que, um dia, não conseguiremos distinguir o que Deus realizou e que os seus cooperadores realizaram. Podemos ver isso nesse versículo do Evangelho. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. De acordo com essa passagem, já não era mais os discípulos que cooperavam com o Senhor, mas o Senhor que cooperava com eles. Esta foi a experiência de um embaixador e cooperador que foi plenamente reconciliado com Deus. Após muitas experiências de comunhão e cooperação com o Senhor, eles passam a conhecer seu coração e sua vontade, identificando-se totalmente com Ele. Assim, enquanto realizavam a obra, Deus a confirmava. É como se Ele dissesse: façam que eu assine embaixo. Amado leitor, Deus precisa de pessoas com esse coração e nos escolheu para isso. Não por nossa capacidade,
mas pelo poder de sua vida, de seu espírito e de sua palavra. Geralmente não nos sentimos capazes de cooperar com Deus. Ter esse sentimento nos leva a depender do Senhor toda vez que somos enviados por Ele. A sensação de incapacidade nos conduz a intensificar nossa comunhão com Deus, produzindo uma cooperação de acordo com a sua vontade. Aleluia. Pergunta: o que significa não receber a graça de Deus em vão? Amém, irmãos. Rico alimento diário de hoje, né? Nós podemos perceber que somos cooperadores de Deus, irmãos. Que bênção, irmãos, ser cooperador de Deus. É uma grande graça que o Senhor nos tem dado, né? Nós, como homens fracos, frágeis, mas nós somos cooperadores de Deus. Amém? Oh, Senhor Jesus. A leitura de hoje foi muito relacionada à parte de cooperar com o Senhor, né? E aqui ele fala que nós, na nossa função de cooperadores, nós precisamos ser um com o Senhor. Ele fala aqui que o significado da palavra cooperar significa operar juntamente, operar com. Realmente, irmãos, aqui fala agir sozinho é muito mais fácil do que trabalhar com outras pessoas. Muitas vezes, no nosso relacionamento com os irmãos, com pessoas no trabalho, nós percebemos que fazer as coisas sozinhos é mais fácil do que trabalhar com outras pessoas. Porque a única opinião, a única precisão que você precisa é a sua. O seu querer. Se você quiser fazer daquele jeito, você faz. Se você quiser fazer de outro jeito, você faz. Mas na cooperação, você não age sozinho. Você precisa estar em acordo com a outra pessoa. Você vai fazer de um jeito, você vai fazer de outro jeito. O Senhor nos escolheu para cooperar com Ele. Então nós precisamos aprender também a ver isso com o nosso Senhor, né? Nós temos essa relação de amizade com o Senhor. Então nós precisamos fazer as coisas de acordo com a vontade dele, né? Não a nossa. É mais difícil, realmente não é fácil, mas foi assim que o Senhor nos determinou, irmão. Ter um cooperador é ter alguém ao nosso lado, né? Ele falou até aqui da brincadeira, corrida de 3 pernas, né? Quem já brincou disso sabe que precisa de uma boa relação entre os dois para que um entenda quando precisa ir para frente, quando ele precisa ir para o lado, quando é a hora de andar, quando é a hora de parar, quando é a hora de correr. Porque se um correr e o outro andar devagar, um vai ficar na frente, o outro vai ficar atrás. E a corrida não, com certeza não vai ser ganha por eles. Então precisa de uma sintonia. As pessoas precisam estar em dupla, mas meio que sintonizadas uma com a outra, né? Do mesmo jeito é a nossa relação com o Senhor, irmãos. Nós precisamos estar sintonizados com o Senhor, né? E a antena dessa rádio, para que nós nos sintonizemos com o Senhor, é o nosso espírito, né? É o órgão que o Senhor pôs em nós para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor, estar sintonizados, conectados, como nós temos visto nas palavras, né, do Instituto, conectados com o Senhor. Nós precisamos ter uma boa coordenação e caminhar juntos. Até há um tempo atrás, no Alimento Diário, nós vimos a questão da urdidura e da trama, né? Que representa nosso relacionamento com o Senhor e com os irmãos. Nós não podemos ter apenas um bom relacionamento com o Senhor e um relacionamento ruim com os irmãos, ou ter um relacionamento bom com os irmãos e ruim com o Senhor. Nós precisamos ter que essas coisas andem em equilíbrio, né? Ter um bom relacionamento com o Senhor e, consequentemente, ter um bom relacionamento com os irmãos, para que essa veste possa ser bordada com excelência, né? Nós vimos aqui também, irmãos, a preocupação de Paulo quanto à graça, né? Para que a graça não se tornasse vã, né? Com os irmãos. O que significa, irmão, a graça se tornar vã? A graça, ela se torna vã a partir do momento em que não vai ocorrer uma mudança em nossa vida. E quando ocorre essa mudança em nossa vida, a graça, ela cumpriu o seu dever. Ela não se torna mais vã. A partir do momento que ocorre uma mudança em nós, a graça não se torna mais vã. O Alimento Diário aqui deu um exemplo. Se nós sentimos em nosso coração o desejo de, em determinada situação, pedir para orar por alguém ou abordar alguém para falar do Senhor para ela e nós não fazemos, naquele momento a graça se tornou vã. E aqui fala que nós vamos ser como membros inativos no corpo de Cristo. Como um corpo, irmão, todos os membros precisam ser ativos, né? Você no seu corpo vai ter braços, nesses braços você vai ter mãos,
Nessas mãos você vai ter dedos, e cada um desses membros precisa estar ativos para a boa cooperação do corpo. Então nós não podemos permitir que essa graça se torne vã, para que nós não sejamos como membros inativos no corpo de Cristo, né? E para que isso aconteça, é extremamente importante que nós mantenhamos comunhão com Deus, pedindo ao Senhor, irmãos, que Ele nos mostre como manter essa comunhão com Ele dia a dia, rogando que Ele nos mostre quão importantes somos para Ele como seus cooperadores, né? Nós tínhamos visto, irmãos, nas últimas semanas, a nossa importância, né, para o Senhor. O homem é muito especial para o Senhor, né? O Senhor tornou o homem o seu embaixador, o seu cooperador. Hoje nós somos cooperadores de Deus. Por mérito nosso? Não, mas por mérito do Senhor que nos escolheu, né? Nós somos escolhidos para cooperar com o Senhor. E isso mostra que o Senhor deseja que nós façamos tudo com Ele. Essa é a experiência do apóstolo Paulo, né? Que fala que ele tinha clareza de que não era sua própria força que operava, mas a graça de Deus com ele. Aleluia, né? O resultado da cooperação com o Senhor é que um dia nós nem vamos conseguir mais distinguir o que Deus realizou e o que os cooperadores realizaram. Porque nós vamos agir um com o Senhor. Unicamente um, nós e o Senhor seremos um quanto a essa cooperação. A sua escolha não é mais sua, é sua e do nosso Senhor, né? Isso é muito importante, meu irmão. O Senhor, Ele quer que nós sejamos um com Ele, que nós nos conectemos com Ele, né? Assim como o homem, na Bíblia fala que se torna uma só carne com a sua mulher, o Senhor quer que nós sejamos assim com Ele, uma só carne, né? Um só discernir, um só falar. Esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos um com Ele, em todos os momentos, nas nossas escolhas, em tudo. Esse é o desejo do Senhor, né? Depois de muitas experiências de comunhão e cooperação com o Senhor, nós vamos passar a conhecer o coração do Senhor, a vontade do Senhor, se identificar com o Senhor. E o Senhor vai confirmar a nossa obra. Como o Almeida falou aqui, né? Façam o que eu assino embaixo, né? Como nós vamos conhecer o coração do Senhor, nós vamos saber o que nós devemos fazer por meio dessa comunhão com o Senhor. E quando nós fizermos, o Senhor assina embaixo, né? Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Que nós tenhamos essa comunhão com o Senhor a ponto de sermos um com Ele, né? Nós tenhamos um dia abençoado. Jesus é o nosso Senhor. Amém.